Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações, ativando a opção todas. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Sem mais delongas, meus amores, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito e muito no sobrenatural. Mas antes, obrigado, galera, por não soltar a minha mão. Vamos lá? O relato de hoje é A Bruxa Híbrida e os Lobisomens Zumbis. Nossa, vocês já ouviram falar de lobisomens zumbis? Vamos lá? Boa noite, Angel. Boa noite, aterrorizados. Me chamo Tiago. Tenho 65 anos, mais ou menos. Não deixarei a minha idade exata, mas é mais ou menos isso. E hoje moro em algum lugar na Baixada Santista. Mudei meu nome e não vou dizer o local exato dos acontecimentos e nem o lugar exato onde moro nos dias de hoje, pois nunca me recuperei do que me aconteceu naquela época. Sei que fui culpado, não por desencadear aquela maldita coisa, mas de não ter conseguido dizer não a amigos errados, apesar dos apelos de minha mãe, minha pobre mãe. Ela pagou caro por um erro que foi só meu e meu irmão. Bom, vamos ao relato. Tudo começou em um bar, em um maldito bar, depois de um dia pesado de trabalho nos cafezais, em algum lugar no interior do Paraná. Estávamos no ano de 1986 e o trator que puxava a pequena carretinha que nos levava da pequena cidade para os cafezais da região trabalhar sempre nos pegava às 5 da manhã, na madrugada, e também às 5 da tarde nos devolvia em uma encruzilhada, bem aonde ficava aquele bar. Bem, voltando ao assunto, nós estávamos naquele bar conversando, tomando umas pinguinhas e jogando truco. Estávamos animados, pois tínhamos acabado a colheita e tiramos, depois de muito tempo, um final de semana para descansar. E assim que o final de semana acabasse, logo o senhorzinho do trator, que também era nosso encarregado, apareceria com outra tarefa para fazermos em outra plantação, seja lá do que for, em alguma fazenda dali por perto. Continuamos por lá por mais algum tempo. Depois, meu irmãozinho chegou lá no bar dizendo que minha mãe estava precisando que eu fosse para casa para ajudá-la com alguma coisa. Nem me lembro mais o que era. Mas me lembro de ter me despedido dos meus amigos. Comprei um doce para o meu irmão, que logo comeu tudinho. E todo animado, pegou minha mochila, colocou nas costas dele e saiu saltitante na minha frente, vinha, montava nas minhas costas, não parava de sacracotear para lá e para cá, dando aquela risada tão gostosa. Chegamos logo em casa, pois morávamos bem pertinho do bar. Bom, eu disse que não lembrava mais porque minha mãe precisava de mim, mas
Escrevendo o relato, me lembrei. Minha mãe precisava que eu rachasse lenha para ela acender o fogo, para terminar de fazer a janta. Quem fazia esse trabalho de rachar a lenha era meu pai, mas fazia pouco mais de um ano que ele tinha falecido devido a uma picada de cobra durante uma pescaria e, por não ter recebido socorro, morreu na beira do rio mesmo, me fazendo virar o homem da casa aos 19 anos. Bem, meu irmão e minha mãe recebiam um tipo de pensão pós-morte do meu pai, mas não era muito, mas ajudava bastante e assim sobrava algum para mim. Depois de cortar a lenha, tomei um longo banho de bacia e fui jantar. Minha mãe tinha feito uma polenta com um molho feito com galinha caipira bem cozida, com tomates, pimentão, pimenta de cheiro e muita salsinha e cebolinha. Foi a melhor comida que eu já comi em toda a minha vida. Nunca mais comi uma igual. Por mais que eu tentasse fazer ou pedir para alguém fazer. Até hoje, sinto o cheirinho daquela polenta com galinha caipira no ar. Depois de comer, me deitei. Me deitei na rede, na área da casa. E meu irmão, com 6 aninhos de idade na época, correu e pulou em cima de mim, se aninhando no meu peito e acabou adormecendo ali comigo naquela rede. Me dói muito lembrar essas coisas. Já era quase 9 horas da noite, quando 2 amigos foram me chamar em casa. Era Paulo e Jorge. Eles queriam que eu saísse com eles. Bom, eu sempre fazia isso. Então, isso não seria nada diferente em minha vida. E, segundo me disseram, era para se divertir um pouco. Na verdade, eu não estava muito afim de ir, não. Mas eles insistiram tanto, disseram que não seria a mesma coisa se eu não fosse. Bem, eu falei com minha mãe, mas ela me disse que eu não deveria ir, pois ela estava com um pressentimento horrível e ela não gostava nem um pouco daqueles dois, pois eles e a família deles não eram bem vistos na cidade. Bom, mas ninguém nunca provou nada contra eles. Bom, mas comentavam sim que eles roubavam animais nas fazendas da região. E eu não acreditava muito nessas histórias. Eu achava que era a implicância daquele povo. Afinal, Paulo e Jorge eram irmãos, eram muito unidos e tratavam muito bem sua família. Mesmo com os apelos da minha mãe e o meu próprio mau pressentimento, resolvi ir com eles. Perguntei para eles onde a gente ia e eles apenas responderam que seria muito divertido. Angel, só tenho uma coisa para dizer. Ai, se arrependimento eu matasse! Assim que andamos um pouco, encontramos o pai e o tio dos rapazes. Cada um estava com uma charrete puxada por um cavalo e tinha uma outra charrete para mim e para os meus deletos amigos. E sorrindo, eles apenas me falaram que aquela noite seria inesquecível para mim. Eu achei que estávamos indo para alguma festa ou baile nas fazendas e deixei, de lado o aperto no meu peito e comecei a rir e conversar com eles.
Logo, chegamos em uma fazenda no meio de um bosque. Bom, um bosque muito lindo, por sinal. A casa parecia ser do século passado, com labirintos de plantações. Tinha uma cascata, sabia, artificial, muito linda, que caía sem parar em um tanque com lindas carpas. Ah, esqueci de dizer que a casa e a fazenda era cercada por um lindo bosque, parecia contos de fada o lugar, algo de outro século mesmo. A noite estava linda, com uma enorme lua cheia no céu, que clareava tudo em volta, deixando tudo ainda mais bonito com um toque de magia. Nós também vimos uma linda moça que usava um vestido de renda longo, a saia do vestido meio cigana, branco, que ia até os pés, com aqueles cabelos lindos, loiros e longos, com cachos que iam até as dobrinhas do joelho dela. Ela usava uma coroa feita com flores maravilhosas, maravilhosas margaridinhas do mato. Em sua cabeça, a moça parecia saída de algum livro de história, de tão perfeita, de tão linda. E ela parecia estar em transe, dançando e girando, mesmo sem nenhuma música tocando, com seus pés no chão, na grama. E logo mais, 3 senhoras, bem mais velhas, quase 80 anos de idade, começaram a dançar com ela e conversar. Eu estava hipnotizado, olhando aquela cena, até que logo fui trazido de volta à realidade, quando o pai dos meus amigos gritou: "Vamos!" E com um facão na mão, pulou da charrete. E com ele foi o tio dos meus amigos, né? Correram em direção daquelas mulheres, ameaçando elas com facões e fazendo as mesmas entrarem dentro da casa. Eu comecei a perguntar o que estava acontecendo ali, que eu não era ruim, eu não podia participar daquilo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Paulo pegou um revólver calibre 38 e apontou para mim, me obrigando a entrar na casa com eles. Depois disso foi uma loucura total. Os homens mais velhos começaram a quebrar tudo e a ameaçar as senhorinhas, ou melhor, torturar as pobres velhas, chegando até a arrancar dentes de uma delas no soco, tentando descobrir onde elas guardavam as coisas de valor e o dinheiro que elas tinham na casa. E durante todo esse horror, teve uma das senhoras que teve um dedo arrancado, a outra todas as unhas do pé. E a jovem? A jovem, a linda jovem, mesmo durante todo aquele horror, as torturas, ela, linda ali, continuava dançando e rodopiando, mesmo sem música. E ali, mais de perto, dava para ver a beleza, o quanto ela era linda. Então, dava para ver a beleza daquela moça, a pele de porcelana e aqueles olhos tão azuis e lindos. Mas tinha algo de estranho. Aquela mocinha maravilhosa com certeza tinha algum problema mental e os olhos dela eram tão apagados que parecia
não ter vida mais neles. Sabe quando você vai num velório e o defunto tá com os olhos abertos, aqueles olhos apagados? Assim era os olhos daquela moça, daquela linda moça. As velhas senhoras, já muito machucadas, se negavam a dizer onde estavam suas coisas de valor. Até que o pai dos meus ditos amigos puxou a jovenzinha pelos cabelos e colocou o facão na garganta dela. E as senhoras, então, resolveram dizer onde elas guardavam seu dinheiro e as suas coisas de valor. Era muito dinheiro mesmo. E as coisas de valor pareciam ser de outro século. Tinha pepitas de ouro, joias, e entre essas coisas, centenárias, tinha coisas modernas, como ações da bolsa e etc. Bem, elas já tinham dado tudo o que eles queriam. Bem, eu então chamei eles para ir embora. Eles já tinham tudo o que eles queriam, eles conseguiram. Mas Paulo olhou para mim e, com um olhar assim, maligno, disse: não podemos ir, Tiago. Essas mulheres viram o nosso rosto. Eu entendi a maldade nas palavras. Entendi o que ele quis dizer com aquilo. Meu Deus, não! Eu implorei para irmos embora. Eram apenas senhoras cuidando de uma jovem com problemas mentais. Mas logo ouvi 3 tiros e 3 senhoras caídas, sem vida no chão. E aí foi que as coisas ficaram estranhas de vez. Eu fiquei chocado vendo aquelas velhas senhoras com buracos na cabeça. Assim que as velhas morreram, começamos a ouvir gritos aterrorizantes ecoando pela casa. Era grito de mulheres e choro de crianças. Ou melhor, de bebês, como se fossem muitos bebês chorando desesperadamente ao mesmo tempo. Logo, a linda moça começou a chorar que nem uma menininha de 5 anos no máximo, e se ajoelhou ao lado do corpo das velhas senhoras. Paulo mirou o revólver na cabeça da menina, na direção da cabeça dela. E aí, o pai dele, que não valia uma colher de mel coado, disse para ele: não atire. Seria um desperdício matá-la. Ela é tão linda e deve ser deliciosa. Podemos aproveitar de toda essa inocência, de toda essa juventude e beleza. Bem, eu pedi, juro, eu implorei para eles pararem, mas eles me mandaram calar a boca, pois depois daquele dia eu daria a vida de rainha para minha mãe e meu irmão jamais passaria por privações. Eu gritei que eu não queria nada daquilo. Eles podiam ficar com tudo. Porque eu não ouvi a minha mãe. Porque eu não fiquei em casa ninando meu irmão. Paulo e Jorge me seguraram enquanto eu rezava para que tudo aquilo fosse um pesadelo. Um terrível pesadelo. O pai deles foi em direção à menina e rasgou-lhe o vestido com o facão.
O vestido caiu no chão suavemente, deixando à mostra aquele corpo perfeito, aquele corpo de mulher na mente de uma criança. E o corpo estava coberto apenas por uma calcinha fina de renda branca. E logo deu para ver que a jovem tinha preso, por um fio de nylon transparente, entre seus seios rijos e firme e pequenos, uma linda pedra transparente que reluzia como um arco-íris de várias cores, mas predominando um azul tão claro. A beleza da pedra era indescritível e estava posicionada entre os lindos e pequenos seios da jovem. Ambicioso, o pai daqueles dois vermes que um dia eu julguei serem meus amigos, arrancou a pedra. Arrancou a pedra do pescoço da garota com muita brutalidade e violência. E riram. E maliciosamente ele olhou para o irmão dele e disse: terei o melhor dos dois mundos. Depois vocês veem o que fazem com ela. Mas eles não perceberam que assim que tiraram a pedra que estava no pescoço da moça, os olhos dela mudaram, eu juro. Ela piscou diferente. Parecia os olhos de uma iguana, um lagarto ou algo parecido. A pele branca da moça ficou coberta de veias roxas e algumas partes pareciam ter escamas. Isso mesmo, escamas. Eu não estou maluco. As unhas cresceram finas e pontudas, e juro que vi presas como as de cobra crescerem dentro de sua boca. E seus lindos cabelos, aqueles cachos loiros que iam até a curvinha do joelho, começaram a se mexer sozinho, como se tivessem vida própria. Ela então riu e começou a dançar, sorrindo com aquelas presas de cobra para fora da boca e se contorcendo igual a uma cobra. Aí ela começou a proferir umas palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido e nunca ouvi de novo. Os barulhos de choro de bebês e gritos de mulher também sumiram, se cessaram. As velhas que estavam caídas, mortas no chão, começaram a se contorcer e a gritar. Logo, os gritos deram lugar a grunhidos e a rosnados amedrontadores, e aquelas velhas senhoras se tornaram enormes lobos negros de olhos vermelhos, fedidos, sarnentos. Eles pareciam estar com as carnes na altura da costela, completamente apodrecida, com algumas costelas do lado de fora do corpo, com vermes caindo no chão conforme andavam. Paulo atirou contra aqueles lobos zumbis, mas eles continuavam a se aproximar. E quanto à jovem que antes era linda e tinha virado um tipo de mulher-cobra, lagarto, bruxa-cobra, sei lá o que eu estava vendo, não sei o que era aquilo. Aquilo rasgou as gargantas do pai e do tio, de Paulo e Jorge. Não suportei ver tanto sangue na minha frente, tanta morte.
e acabei desmaiando. Quando acordei, vi pedaços humanos de todos os bandidos, tripas, órgãos comidos e vomitados. Saí cambaleando, sem entender o porquê de eu ainda estar ali, vivo. Saí da casa e ainda estava cambaleando. E lá fora vi os cavalos todos mortos, despedaçados, as charretes viradas com as rodas para cima, e em cima das rodas da charrete tripas, fezes, sangue, vomitei. Era demais para mim, era demais para eu absorver tudo aquilo. Andei sem rumo. Minha mente estava em devaneios. Durante todo aquele dia, o sol quente me castigando e eu não sabia onde estava e nem para onde ia. Quando estava quase escurecendo, consegui chegar na cidadezinha onde eu morava. Lá estava um pandemônio, um rebuliço. A cidade estava cheia de polícia. Polícia demais! Nunca tinha visto tanta viatura junta. Logo me pegaram e me jogaram em uma viatura. Queriam saber onde eu estava, com quem eu estava, onde estavam meus amigos, onde tínhamos passado a noite e as perguntas continuavam. Eu não estava entendendo nada, mas logo, para minha desgraça, eu entendi o que estava acontecendo. Naquela manhã, assim que o dia clareou, acharam a mãe de Paulo e do Jorge, assassinada de maneira horrível. E assim como ela, minha mãe, a minha mãe e meu irmãozinho, aquele com apenas 6 aninhos. Ele me tinha como herói dele e os dois também tinham sido assassinados de maneira horrível também. Comecei a chorar, a gritar, a bater com a cabeça no vidro da viatura desesperadamente. Os policiais, esses não acreditavam em mim, pois eles tinham recebido uma carta anônima escrita à mão, dizendo que eu, meus amigos e o pai e o tio deles tínhamos matado toda a nossa família de maneira cruel e tínhamos fugido. A carta dava detalhes de como tudo aconteceu. Contei a eles a verdade, tudo o que eu tinha passado, mas eles não acreditavam em mim. Foram até a casa daquelas mulheres, mas quem ia acreditar nessa história? Que 3 irmãs idosas que cuidavam de uma sobrinha que tinha um grau altíssimo, grave de autismo, tinha sido mortas, virado lobisomens, zumbis, né? Matado todo mundo. E depois estavam lá, vivinhas da Silva, conversando com os policiais. E a garota autista, uma mulher cobra, riram de mim. E ainda disseram que ainda pegaria os outros assassinos que estavam foragidos. Resumindo tudo para você, Angel, passei do ano de 1986 até o ano 2000 preso em um manicômio judiciário. E o restante desse tempo me mudando de cidade em cidade, de estado em estado, pois essas 4 bruxas me perseguiram, mesmo tendo tirado tudo de mim.
ainda me perseguiam. Aliás, me perseguem até os dias de hoje. Conseguia fugir, mas elas sempre me achavam e sei que uma hora vão me pegar. O mês passado eu estava no meu prédio, olhando para o mar, e quando dei por mim, na beira da praia, vi elas dançando, dançando sem música, na luz do luar. Angel, será que eu imaginei tudo? Será que sou louco? As três velhas senhoras e a jovenzinha continuam iguaizinhas. Não envelheceram nenhum dia, não mudaram nada. E eu já estou com mais ou menos 65 anos. Como eu disse, eu não quero especificar. E estou bem acabado. Bem, me mudei de novo, Angel, mas não sei mais por quanto tempo poderei fazer isso. Por quanto tempo mais conseguirei fugir delas? Pois ouço uivos em toda a lua cheia. Fico até algum tempo sem ouvir quando mudo de cidade, mas logo os uivos começam e sei que elas me acham. Sei que sou o único culpado por tudo. Sim, por tudo que aconteceu com a minha família. Tudo isso por não ouvir a minha mãe e nem a minha própria premonição. E os médicos, todos os médicos que cuidaram de mim, sempre tentavam me convencer que eu e meus amigos éramos assassinos. Mas eu não sou louco, Angel. Eu sei o que eu passei e ainda passo. Nunca deixe de ouvir os seus pressentimentos e nem o conselho dos seus pais, pois podem evitar, ouvindo eles, uma vida de desgraça, de dor e de perseguição, de sofrimento. Boa noite. Meus aterrorizados, que situação do Tiago, hein? Não ouviu a mãe, não ouviu o sexto sentido e praticamente quebrou a cara. Bem, meus aterrorizados, é a primeira vez que eu ouço falar de lobisomens zumbis. E o que seria essa criatura que essa moça se tornou, né? Sendo que ela era autista, tinha problemas mentais aparentemente. E com todo o tempo que passou, ela não mudou. E nem as velhas morreram, voltaram. É bem tenso, é bem estranho. Bom, deixem nos comentários do vídeo o que vocês acharam da história de hoje. Lembrando, sim, de manter o respeito nos comentários. Todos temos o direito de não acreditar, mas também temos o dever de respeitar, não é mesmo? Relato, conto ou história, você decide se acredita ou não. Lembrando aqui que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Esse relato me foi mandado por um inscrito, tá bom? O relato é A Casa da Minha Bisavó. Eu tenho hoje 27 anos e os acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e minha mãe, numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar
que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava muito alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa, muito brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tem uma pintura dela e do meu bisavô em um quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita. E assim que ela chegava lá, desaparecia. Uma vez, minha avó acordou de noite com barulhos de gente lavando a escada da tal casa. E a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia eu nem cheguei a acordar, mas minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia fiquei sabendo, ouvindo ela contando para minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar. Mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escada estava seca. Por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas há uma contradição, já que ela brigava com o meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia aos pobres aos domingos. Bom, em uma visita de minhas tias à casa da minha avó, meus primos chegaram. Vieram 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos de idade. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana e meus primos André e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu aquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão a caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera chata e coisas assim. Nessa hora ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele, pois era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase que virou um mito. Depois de muitos anos, eu me casei com um amigo do meu primo. E um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa. E mencionei esse fato da goiabinha que voltou no meu primo. Meu marido me olhou assustado
e disse que quando era menino ouviu essa mesma história da boca do meu primo, mas nunca levou a sério, pensando que fosse uma brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje em dia, a minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. E aí, meus aterrorizados, vocês acreditam que uma casa pode estar assombrada por pessoas que moraram lá? Que não se desapegou daquele bem material? Deixem nos comentários a sua opinião, pois ela é muito importante para mim. E a próxima história será uma creepypasta que eu peguei na página do Guardião Sinistro. Vocês gostam de creepypasta? Se preparem! A creepypasta é choque. Eu nem tenho muita certeza de por onde começar. Há 3 semanas, as últimas semanas, têm sido muito duras para mim. Eu perdi a minha mãe na última primavera, graças ao cancro, que causou muita tristeza na minha família. No entanto, foi meu pai quem recebeu isso da pior maneira. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo depois da morte da minha mãe. Ele trancava-se na sua casa sozinho, distante do resto do mundo. Distanciava-se de mim. Era estranho. Ao longo de toda a sua e minha vida, ele sempre foi tão extrovertido. Minha mãe, a minha irmã e eu éramos tudo o que ele tinha. Mas agora que a minha irmã mais velha tinha crescido, ela acabou por se casar e mudou-se para uma cidade próxima. Acho que tudo o que ele tem agora sou eu. Há 2 semanas eu recebi um telefonema enquanto estava no quarto chão, a ler uma daquelas pastas com comentários do tipo ríspides e em destaque, o que aconteceu com o conteúdo original? Certo, voltando ao assunto. Eu estive com o monitor à minha frente durante horas, num silêncio mortal. E fui apanhado de surpresa quando o meu toque de celular, Believe or Not, de Joy Scarberry, que começou a tocar pelos altos-falantes do meu celular. Eu quase caí da cadeira. Peguei no meu celular e verifiquei o identificador de chamadas. A chamada era de um hospital local, que me ligou para dizer que o meu pai tinha se suicidado há 1 semana. A minha irmã veio ao funeral. Bom, foi bom vê-la novamente depois de todos esses anos, mesmo que fosse em circunstâncias adversas. Ela não trouxe aquele parvo do marido dela consigo. Ponto positivo. Nos abraçávamos-nos bastante. Conversávamos sobre o falecido por um tempo, ainda que desejássemos que aquilo não tivesse ocorrido. Depois, ela seguiu o seu caminho. A casa do meu pai e todo o seu conteúdo foram me dados. Não era necessário dizer que isso foi uma melhoria e tanto se comparado ao meu apartamento de 1 quarto.
Eu decidi bisbilhotar a minha nova casa no dia seguinte, talvez para limpar um pouco o lugar. Honestamente, eu não tinha ideia do que eu iria encontrar lá dentro. Pelo que sei, ele tinha perdido todo o senso comum após a morte da minha mãe. Eu já estava à espera de ver sujidane por todas as paredes, mobília destruída, coisas do tipo. Eu estava na porta da frente quando agarrei a maçaneta da porta. Uma sensação quase que imediata de medo apoderou-se do meu corpo. Eu gelei. A ideia de estar na mesma sala em que meu pai se enforcou não era das melhores. Eu balancei minha cabeça e engoli os meus sentimentos perturbadores. Respirei fundo e preparei-me para o pior. Fechei os olhos e abri a porta. A porta da frente levava a um corredor que dividia-se em duas direções. Na minha frente havia uma porta que dava acesso para a casa de banho. A porta à direita era a que estava ligada à sala de estar. Esperando o pior, virei para a direita. Para minha surpresa, tudo estava em bom estado. Curioso, inspecionei a área. Haviam alguns sofás em volta de um aparelho de televisão antigo. O meu pai nunca tinha dado muita importância à tecnologia, até que me chamou a atenção. Foi a grande lareira perto da poltrona. E eu não me lembrava disso lá. Se bem que eu só estive na casa umas 3 ou 4 vezes antes, mas eu me lembro. Isso não estava aqui antes. Agora, a lareira não é exatamente o que me chamou a atenção. Era o que estava em cima dela. Era um grande retrato pintado e moldurado da minha mãe, rodeado de velas. Parecia um pouco torto. Ela tinha um sorriso estranho no rosto, como se estivesse a dizer: eu sei algo que tu não sabes. Mas, mais uma vez, senti aquela sensação estranha no meu corpo. Eu realmente senti que não deveria estar naquela casa. Mas, sendo o idiota que sou, decidi ficar por lá durante mais algum tempo. Aventurei-me na cozinha, enquanto bisbilhotava tudo. Os armários estavam cheios de conjuntos de pratos que pareciam novos. E a geladeira estava cheia de nada. Bem, nada a não ser cerveja e água, coisas do meu bom e velho pai. Um pensamento passou pela minha cabeça. Eu deveria ter verificado o quarto principal, o quarto onde meu pai tinha se enforcado. Eu empurrei para dentro todos os sentimentos incertos que tinha e dirigi-me em direção da parte de trás da casa. A porta do quarto do meu pai estava ligeiramente aberta. As voltas do meu estômago foram aumentando e eu lentamente empurrei a porta entreaberta. As dobradiças fizeram ecoar um rangido alto. Eu não fazia ideia do porquê estar tão tranquilo naquele momento. Tentei convencer-me que era a única pessoa na casa, o que foi difícil. As borboletas no meu estômago recusavam-se a ir embora. O quarto do casal era normal. Tudo parecia limpo. Eu dei alguns passos enquanto visualizava a área. Havia uma mesa de cabeceira do lado direito da cama. Descansando em cima dela, seus óculos, aparentemente intocados. Ele nunca gostou de usá-los, dizendo que o fazia parecer um idiota.
Ao lado esquerdo do quarto havia uma porta. Alguma coisa, eu não sei o que, parecia estar a chamar-me para essa porta. Eu queria abrir. Não, eu tinha que abri-la. Caminhando até a porta, mantive-me com a ideia de ficar quieto. Mas, em vez disso, não me perguntem o porquê disso. Eu sentia-me como se estivesse a perturbar algo, caso eu fizesse barulho. Mordi o lábio inferior enquanto colocava a mão na maçaneta. Eu estava a tremer por ansiedade. Fechei os olhos, fiz uma contagem regressiva de 3, 2, 1 e rapidamente abri o armário. Casacos, montes de casacos, algumas calças e sapatos também. Era um guarda-roupa enorme, mas comum. Eu suspirei aliviado, mas secretamente, levemente desapontado. Removi algumas caixas de sapato. Era uma alça de bronze, aparafusada no chão. Eu também tinha notado num vinco no chão encarpetado. Era uma pequena escotilha que levava para uma cave. O meu coração disparou. O que poderia estar lá? O meu desejo por aventuras tinha começado a tomar o melhor de mim. Sem pensar, peguei na alça de bronze e abri a escotilha, ou assalpão. Olhei para dentro. Estava escuro. Todos os meus instintos iam contra o que eu estava prestes a fazer, mas eu os ignorei completamente. Saltei para baixo. Felizmente não era tão alto. Eu seria capaz de sair se fosse necessário. A cave era escura e extremamente empoeirada. Pus a mão no meu bolso, tirei um isqueiro. Precisei de algumas tentativas, mas finalmente consegui obter uma chama constante para iluminar a pequena parte da sala. Foi quando eu vi a última coisa que eu esperaria ver na cave da casa do meu pai. Um computador ali. Ali, à beira do quarto, havia uma pequena mesa com um teclado, um mouse e um monitor. Uma dessas cadeiras brancas de plástico tinha sido empurrada na direção da mesa. Curioso, fui até o local. O computador parecia novo, como se nunca tivesse sido usado. Isso não poderia ser do meu pai. Por que ele teria um bom equipamento como esse numa cave, num assalpão, num porão? Puxei a cadeira da mesa e sentei-me em frente ao monitor. Cruzei os meus dedos. Inclinei-me e liguei o computador. Eureka! Funcionou! O logotipo de inicialização do Windows 7 apareceu na tela. Mais uma vez, pareceu-me estranho que meu pai fosse dono de um computador bom e bem caro. O computador pediu-me para selecionar um utilizador. Havia apenas um disponível. Decepção. Um calafrio percorreu minha espinha. Decepção? Por quê? Por que ele iria nomear meu perfil assim? Eu cliquei nele. Ele me pediu a senha. Eu sorri e digitei Cheyenne, o nome da minha mãe. Foi um palpite, mas acertei em cheio. Eu virei minha cabeça para os lados. Alguma coisa estava errada. O fundo do ambiente de trabalho era preto, opaco.
Não estava lá a barra de iniciar e havia apenas um ícone que estava no meio da tela, um único arquivo que era executável. Choque, Ash. As minhas mãos tremiam. Eu não tinha ideia do que estava a fazer ali. Por que eu tinha ido até lá? Em primeiro lugar, bem, eu queria voltar para o conforto do meu apartamento, mas a curiosidade não me deixou pensar. Eu, eu não conseguia me controlar. Era como se fosse contra a minha vontade. Levei o cursor sobre o ícone e cliquei 2 vezes. A tela piscou. Eu vi logo que havia algo de errado com o cabo do computador. Coloquei a mão por trás da máquina e senti os fios. Impossível, nenhum fio estava solto. O computador fez um barulho agudo, como se estivesse a trabalhar muito duro por conta própria. Tons de azul, vermelho e verde apareceram e apagaram a tela. O barulho do computador começou a tornar-se cada vez mais alto, saindo com as colunas de som, aumentando a intensidade a cada segundo. De repente, tudo ficou em silêncio de novo. Eu olhei para a tela. Tinha um ponto vermelho debaixo das palavras, mesmo no meio, que dizia decepção. O meu coração estava a bater como um louco no meu peito. Tudo tinha chegado a uma situação desconfortável. Eu relaxei pelo que parecia ser segundos. Eu até ouvi o som de uma respiração pesada e passos aproximar-se por trás de mim, que chegavam a cada vez mais perto. Eu recusei-me a olhar para qualquer coisa que não fosse o monitor do computador. E os passos, enfim, pararam. Quem ou o que estava atrás de mim? Ele inclinou-se. Sua boca estava bem próxima ao meu ouvido. E eu ouvi um sussurro de uma voz familiar. Enforcar com muita força. Uma corda foi enrolada no meu pescoço. Eu gritei o mais alto que pude. A corda estava apertada no meu pescoço. Eu estava a ser puxado para trás da cadeira. Eu não conseguia respirar. O meu pescoço estava dolorido. A minha visão começou lentamente a desaparecer devido à falta de oxigênio. Tudo estava a ficar preto. Eu ia morrer. Eu engasguei-me, arranhei o meu pescoço. Não lembro como eu fiz isso, mas consegui escapar de alguma maneira. Quando dei por mim, já não estava mais na cave. Não havia nada lá. Eu estava de quatro. Tentei recuperar o fôlego. A minha visão voltou. Cambaleei um pouco ao redor, enquanto tentava recuperar-me do que tinha acontecido a mim há pouco. Eu estava na sala outra vez, no mesmo lugar, em frente à lareira, e ao olhar para mim, estava ali o retrato da minha mãe, com aquele mesmo sorriso de antes. Atualmente, enquanto estou aqui sentado escrevendo isto no meu sujo e velho apartamento de um só quarto, eu posso dizer honestamente, não há lugar como lar. Eu não tenho ideia do que diabos me aconteceu na casa do meu pai
e honestamente eu já não quero nem saber. Tudo o que tenho certeza é que eu nunca mais vou voltar por os pés naquela casa. E aí, aterrorizados, o que vocês fariam no lugar desse rapaz? Será que ele alucinou ou realmente tinha algo de muito sinistro naquela casa? Deixem seus comentários. E agora, como não podia ser diferente, vamos terminar com um relato de lobisomem, que se chama O Lobisomem de São Francisco Xavier. Há anos atrás havia no distrito de São José um homem que virava lobisomem. Todas as noites ele ia ao galinheiro e se transformava. Ele tirava as roupas e se metamorfoseava em cima das fezes da galinha. Em seguida saía para assombrar pessoas e matar as criações e destruir as roças. Certa noite, após uma transformação, ele encontrou um homem corajoso que não fugiu do mal-estar de ficar em sua presença. Ele vinha montado em um cavalo branco. O homem de branco jogou um laço e amarrou o lobisomem em uma árvore e foi embora, o deixando ali, totalmente preso. No outro dia, os transeuntes que passavam por ali viram quem era o lobisomem, pois ele estava amarrado na árvore e completamente nu. Esse também é um relato da página do Guardião. E aí, aterrorizados, o que acharam? Seria um lobisomem mesmo? Ou alguém que brigou à noite e ficou amarrado naquela árvore? Deixem suas opiniões nos comentários. E aqui termina a coletânea de relatos de hoje. Essa coletânea foi separada com muito amor e carinho para todos vocês. Não narrei história hoje porque minha garganta está muito ruim, eu não ia conseguir narrar um relato inteiro, tá bom? E se você gostou, ficou comigo até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas. Somos quase 5.000, gente, com a ajuda de vocês. Então, nossa, a gente vai bater essa meta rapidinho. Peço também que você deixe o seu like ajuda muito o canal, dá aquela força e eu deixo aqui minha gratidão eterna pelo seu like. Se você não está recebendo notificações, vai lá no sininho das notificações do canal e aperte a opção todas. E assim, sempre que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Meus amores, está liberado o super chat, os super stickers e o valeu demais. Se você quiser ser um colaborador, um patrocinador do canal, essa é a chance. Você pode estar ajudando com qualquer quantia, desde R$ 1 até quanto você puder ajudar. Também tem o Pix do canal, chamado de Lobix, que estará na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, que é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas. Agora quero falar com você que passou por aquela experiência com o sobrenatural. Que tal compartilhar com a gente a sua experiência em forma de relato? Vai ser uma honra compartilhar com todos aqui. Não se preocupe, se quiser se manter no anonimato, Angel Black garante seu anonimato para não envolver nem você, nem as pessoas que estão envolvidas com o relato. Se você não passou por nenhuma experiência e conhece alguém que viveu histórias aterrorizantes ou até mesmo milagre, ou você que escreve aquela história de arrepiar até o pelo do sovaco do cabra mais valente do sertão, manda para o e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar seu e-mail, seu conto, seu relato, seu caso, sua experiência com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal, como já disse, é luçãojavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo.
Meus amores, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, tipo canais que recomendo, tem também o meu link do Instagram, vai lá, me segue, manda um direct, que assim que eu puder eu te retorno. Também tem o link do minha voz está indo embora. Tem o link da minha página no Facebook, Angel Black Contos de Terror. Leva o mesmo nome do canal, logo estarei contando o relato ao vivo lá. E também tem meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Vai lá conferir, espero você lá de braços abertos. Agora, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube e quero agradecer também todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho. E logo teremos live, meus amores. E principalmente eu quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus amores. Sem vocês não teria canal e também não teria Angel Black. Esse sonho não seria realidade hoje. Quero agradecer também aos colaboradores do canal Evolution e Luciano 2. Muito obrigado. Aliás, quero agradecer a todos vocês que de um jeitinho ou de outro está ajudando muito o canal com o seu like, você assistindo, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento. Muito obrigado mesmo, meus amores. Logo teremos live, tá? Não sei se eu já falei. E vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês, vocês moram nele e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais, viu? Fui!